passo então a palavra agora para Carmela apresentar aí o parecer da Comissão de Direito Constitucional. Carmela, você tem a palavra. A este plenário presencial e virtual na pessoa do nosso ilustre presidente em exercício, Carlos Eduardo Machado. Realmente o tema é bastante relevante e não se trata de um mero produto a ser taxado, divergindo com todo o respeito do colega. Nós estamos aqui falando de um produto e que tem como característica a essencialidade, que está expressa na Constituição. Então, o estudo ele parte da perspectiva constitucional, aborda como um produto mineral estratégico à soberania nacional e segurança energética, partindo, então, do artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 1º e 4º da Constituição, e se relaciona, antes de tudo, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, constantes no artigo 3º e artigo 170 da Constituição. É importante destacar nesse entendimento que o parecer, ele aborda a geopolítica. Ele faz um estudo de como as principais nações desenvolvidas abordam a temática do petróleo dentro do âmbito interno e externo. Inclusive, o parecer apresenta as taxas que são cobradas e estudou as 93 emendas parlamentares propostas pelos parlamentares. E é importante destacar que esse estudo ele oferece uma oportunidade de nós avaliarmos aquilo que os nossos colegas, nossos novos colegas consórcios e consórcias aqui que tomaram posse, a fazer uma análise de como nós podemos concretizar um projeto de sociedade melhor, observando o comportamento dos países mais industrializados e daqueles com menor desigualdade social no mundo. Então, a gente faz um levantamento sobre as disputas, e que não se trata exatamente, então, como um produto comum, e devemos, então, destacar a essencialidade desse produto, porque, senão, não teríamos as guerras da Síria e do Iraque em 2011, a invasão que se teve do Iraque em 2002, a Primeira Guerra do Golfo em 1990 e 91, a questão que aconteceu no Irã em 1953 e a questão mais emergente na Ucrânia, que também vem acontecendo. Historicamente, o Brasil é conhecido como exportador de produtos com baixo valor agregado, né? Desde a época do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, do café, até chegarmos, então, como os dados que eu demonstro, que em novembro de 2021, nós ainda temos aí a exportação do minério de ferro, soja, óleos de petróleo bruto. Então, essa perpetuação do país explorador e exportador e aqueles exploradores das nossas riquezas naturais, estratégicas à segurança nacional, estão diretamente relacionadas ao cumprimento da nossa soberania nacional. E, no parecer, eu demonstro que a ausência de cobrança da cobrança do imposto de exportação, ela gera impactos nefastos ao cumprimento dos preceitos constitucionais consoantes aos objetivos fundamentais da ordem econômica do país, que é a justiça social, que é a dignidade humana, que é a valorização do patrimônio e da industrialização do nosso mercado interno. Quando a gente exporta o produto sem nenhum valor agregado, nós não desenvolvemos mão de obra, nós não desenvolvemos o trabalho, nós favorecemos que outros países façam isso e nós perdemos toda a potencialidade de concretização do que nós temos. Sei que eu tenho poucos minutos, então, analiso o artigo 153, falo, então, da questão da essencialidade e vou, então, lá para a emenda constitucional 33, que foi feita e criado, então, o parágrafo 4º do artigo 177 da Constituição, e nós vamos ver lá que o constituinte originário falava e destacou na Constituição
em diversas passagens a importância do petróleo. E eu volto um pouquinho para poder relacionar no âmbito constitucional que nós temos o artigo 1º, que nós temos a questão da soberania, nós temos o artigo 4º, que fala da independência nacional, nós temos a questão da defesa nacional, os assuntos que são de defesa nacional, e o petróleo entra nesse sentido. Nós temos a questão dos princípios de fundamentais que são constituídos ao Estado Democrático de Direito, e nós falamos lá da promoção da soberania, da dignidade, da cidadania, dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Nós temos o terceiro, e vou tentar ser o mais breve possível, e quando nós vamos lá para o artigo 170, que fala da ordem econômica, nós temos a finalidade de assegurar todos a existência digna conforme os ditames da justiça social. Então, a prevalência daquilo que é explorado economicamente no país, ela tem que partir dos princípios constitucionais que estão expressos pelo Poder Constituinte originário e que depois também foram aprimorados pelo Poder Constituinte derivado. Tanto que lá no artigo 177, parágrafo 4º, com a emenda constitucional 33, ele fez com que o petróleo tivesse uma destinação específica dentro do país. E lá ele fala em produto, ele não fala em matéria, em óleo bruto. E nesse sentido, quando a gente trabalha a essencialidade a essencialidade do aqui ele fala assim, a lei que instituir tem a contribuição de intervenção de domínio econômico, que é o CID, relativo às atividades de importação ou comercialização. Quando ele diz ou comercialização, ele não está dizendo se é interna ou externa, e seus derivados, e deverá atender requisitos objetivos, e nós estamos falando aqui em diferenciação pelo produto e uso, nós estamos falando aqui em formas de destinação da arrecadação, e lá fala no subsídio aos preços de combustível e transporte de álcool e derivados do petróleo, financiamentos de projetos ambientais, financiamentos de programas de infraestrutura, e eu demonstro no parecer por que esses aspectos que o Poder Constituinte derivado fazem sentido e merecem a nossa consideração quando abordamos o tema, então, da constitucionalidade do imposto de exportação. Vou passar rapidamente dos temas dessa questão da destinação específica sobre o que é arrecadado através do petróleo. Nós temos um efeito cascata sobre a alimentação, sobre os produtos básicos e acesso ao transporte rodoviário que geraram no país diversos impactos, inclusive de greve de caminhoneiros. Então, nós não temos uma situação de meramente um produto qualquer, nós temos aí uma situação bastante cara, no sentido de ser um produto que é finito, que é estratégico, e temos indicativos internacionais de que esse produto merece um tratamento estratégico dentro da nação. E lá, quando eu falo sobre faço todo um levantamento histórico da legislação, saio da Constituição e vou, então, para a análise infraconstitucional, eu analisei a CID e ela fez que é a Lei 10.336, ela taxativamente enumerou quais são os produtos que incidiria, né, e em nenhum momento fala sobre os óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, né, e lá na Receita Federal, se nós formos ver a classificação, conforme diz as notas explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nós temos que levar o que diz a interpretação da nomenclatura comum do Mercosul, que fala que ela diz assim que os óleos brutos de petróleo ou de minerais, isto é, produtos naturais, qualquer que seja a sua composição, que provenham quer de jazigos petrolíferos, quer de destilação pirogenada dos minerais betuminosos, óleos obtidos, daí fala as formas, qualquer outra operação de importância mínima que não modifique o caráter da essencialidade. Então,
na Receita Federal há uma descrição e também no âmbito do Mercosul sobre qual é a classificação indicativa na definição do que seria um produto natural e um produto derivado do petróleo. E quando a lei isenta o dever de imposto de exportação sobre um produto industrial, um produto que já foi modificado, quando ele isenta é porque houve o valor agregado. Agora, quando não há essa característica, e que há daí a necessidade de olharmos para a essencialidade do que está sendo discutido, nós precisamos verificar que os óleos de petróleo e de minerais betuminosos possuem características especiais de produto natural expressa no parágrafo 3º, inciso 3º do artigo 153, lá, porque ele não está ele não está caracterizado como um produto industrializado. O óleo de petróleo ele não está caracterizado como um produto industrializado. Nesse sentido, se o petróleo é natural ali, o óleo de petróleo natural, ele cabe o imposto de exportação. Ele cabe o imposto de exportação. E também essa conclusão, ela está expressa no parágrafo 3º do 155, em que fala assim, nenhum outro imposto de operações relativas aos derivados de petróleos e combustíveis minerais do país, ali, a exceção do imposto de exportação, pois nenhum outro imposto incidirá sobre as operações relativas de derivados de petróleo e combustível no país, salvo quando a lei complementar, conforme o parágrafo 2º, inciso 12, a linha A, assim excluir a incidência do imposto. Então, não há exclusão da incidência desse imposto sobre importação do petróleo. Já estou me encaminhando para o final, porque eu fiz o levantamento sobre quanto que o país exportou para fora. O Brasil exportou, em 2018, mais de 400 milhões de barris de petróleo, ou seja, deixamos de arrecadar por causa da política que se tem, e peguei dados da Agência Nacional de Petróleo, coloquei o quanto o petróleo bruto nacional acarreta no mercado consumidor. Falta 4 minutos, 40 segundos, tá? Me encaminhando para o final, então, o parecer ele é pela constitucionalidade, porque ele vai ao encontro do que a Constituição estabelece nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e os princípios da ordem econômica. Faço essa análise detalhada, acompanhando o cenário da geopolítica e do cumprimento da Constituição Federal. Fico à disposição para esclarecimentos, agradecendo ao presidente da Comissão de Direito Constitucional, Almiro Teixeira, pela designação como relatora nessa oportunidade. Muito obrigado, Carmela, por sua esclarecedora exposição aí do parecer. Temos um pela inconstitucionalidade, outro pela constitucionalidade. Quem pediu também a palavra, doutor Luiz Gustavo Rangel, que teve um voto divergente na Comissão de Direito Constitucional Tributário. Senhor presidente, nós estamos a falar da medida provisória 1163 de 2023, que estabelece uma alíquota do imposto de exportação de 9,2% e incidente sobre o petróleo bruto e esses minerais betuminosos que a doutora Carmela falou a respeito. Eu vou começar a minha fala salientando os aspectos contidos na exposição de motivos dessa medida promissória, dizendo que, assim, então, cabe acrescentar o seguinte: esse imposto de exportação ele vai financiar as isenções
tributária as isenções das contribuições de PIS, COFINS, PIS, PASEP, na importação de derivados de petróleo, derivados de petróleo, gasolina, álcool, querosene de aviação, etc. Portanto, ele é essencial para financiar, para manter o equilíbrio fiscal. De outra forma, a lei de responsabilidade fiscal não seria seguida, né? Então, para você ter uma ideia, essas isenções na importação são responsáveis por uma receita estimada, uma perda de receita, né? Uma renúncia de 6,61 bilhões de reais, né? Já está previsto na lei orçamentária de 2023. Mas ela é compensada com a elevação da alíquota do imposto de exportação, esse que está sendo criado pela medida provisória 1163, na alíquota de 9,2%, incidente sobre as exportações de óleos brutos, de petróleo e de minerais betuminosos, cujo impacto financeiro positivo é da ordem de 6,65 bilhões de reais. Então, no parecer do meu ilustre colega e amigo Márcio Ávila, a nossa divergência diz respeito à cobrança desse imposto de exportação. E digo-lhes, se não for esse imposto de exportação, você inviabiliza a medida provisória 1163, na medida em que ela não atende a lei da responsabilidade fiscal. A urgência e relevância dessa medida provisória decorre da necessidade de evitar a elevação abrupta da carga tributária incidente sobre as operações com combustíveis, tendo em vista o encerramento, no dia 28 de fevereiro, da vigência dos dispositivos legais que efetuaram a redução das alíquotas da contribuição para o PIS-PASEP, da COFINS, da contribuição para o PIS-PASEC importação, da CID, incidentes sobre a comercialização no mercado interno e sobre a importação desses combustíveis, com um impacto expressivo dos preços dos combustíveis sobre os orçamentos das famílias e os custos das empresas, evitando um choque inflacionário decorrente da reoneração imediata dos combustíveis que haveria em um contexto de recuperação econômica e instabilidade internacional. De outro lado, essa MP 1163, ele atenua impactos negativos da elevação desses preços sobre a economia, protege os mais vulneráveis e confere tempo hábil para a estruturação da nova política de preço dos combustíveis de uma forma geral. Essa MP é do interesse público, a prorrogação da redução da alíquota dos tributos incidentes sobre os combustíveis afetados por essa medida provisória. Por outro lado, a MP 1163 não se sustenta sem o seu artigo 7º, tornando-a, assim, inconstitucional por violar a lei de responsabilidade fiscal. Então, o artigo 7º, que o parecer do relator é contra o estabelecimento, a instituição desse imposto de exportação, ele é vital para a existência da própria medida provisória. A divergência, agora eu vou atacar direto a divergência. Quanto tempo mais eu tenho? Já passou. Seu tempo encerrou.
30 segundos, só para concluir. Eu quero dizer que existe uma... Então, por conta disso, a nossa declaração de voto é no sentido, pela constitucionalidade do artigo 7º da medida provisória 1163 de 2023, na sua inteireza, e me solidarizando com o belíssimo parecer da doutora Carmela, que me antecedeu aqui. Tá. Muito obrigado, doutor. Doutor Gustavo Cláudio, doutor Cláudio Pinho também pediu a palavra. Eu apresentei uma declaração de voto que eu gostaria que fizesse parte integrante do parecer. Sim, fará parte do processo, está aqui no processo, e a gente já tem, quer dizer, são dois pareceres divergentes, então acho que a questão está bem colocada. Vamos ouvir os próximos oradores. Eu agradeço o senhor, se eu quiser sentar aí para liberar a tribuna. Doutor Cláudio Pinho. Obrigado. Senhor presidente, demais consórcios, presenciais e virtuais, eu tenho que primeiro fazer um disclaimer, que a opinião que eu vou falar da tribuna é feita meu caráter pessoal, acadêmico, nada tem a ver com o aspecto profissional. Dito isso, senhor presidente, eu vou, dentro do tempo regulamentar, encaminhar o voto pela constitucionalidade, mas aderindo e com alguns fundamentos diversos dos votos até então apresentados. O sistema tributário da Constituição, tal como feito, principalmente na área do petróleo, energia e telecomunicações, em 1988, eu gostaria de chamar os colegas a um pensamento. Imaginem, tudo era público. Então, o Constituinte conhecia o sistema de petróleo como um regime de monopólio dentro da área pública. Ele conhecia o sistema elétrico dentro da área pública. Então, o sistema tributário foi pensado para a área pública. Isso em 1988. Quando começa o movimento de criação das agências reguladoras no final do primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, são criadas as três principais agências: energia elétrica, petróleo e telecomunicações, ou seja, a ANEEL, a ANP e a Anatel. Com isso, se permitiu ao privado entrar numa área extremamente pública e o sistema de Estado sai para um agente regulador. Quando eu olho para o sistema tributário dessa forma, deu-se uma barafunda com um nível de distorção que nenhum constituinte derivado, e o doutor Adilson está aí remotamente, ele que é um grande tributarista, que até hoje ninguém apresentou uma solução razoável. Daí, a grande questão é, quando o governo propõe reduzir ou aumentar a carga tributária para fomentar ou restringir o consumo, ele pode? Pode, desde que eles sigam os parâmetros constitucionais. Daí porque o voto que encaminhou pela constitucionalidade falou algumas coisas, começou com premissas muito boas. Código Tributário Nacional, como lei complementar que foi recebida, foi recepcionado pela Constituição. O Supremo já falou. Quando o relator me fala da Comissão de Tributário que não vai entrar no caráter da extrafiscalidade ou da parafiscalidade do imposto de exportação, aí já me causa uma primeira estranheza, porque tanto de importação quanto de exportação é justamente para a gente regular o mercado. Ao longo dessa barafunda do sistema tributário, a gente viu a Lei Candir entrar em vigor e que retirou dos estados uma parte do que era para exportação, tanto que até hoje todo mundo reclama do ICMS que não foi apresentado. Ora, o que faz o governo? Entendendo que já existia, a coisa foi mais simples, eu não queria nem entrar nos dados numéricos trazidos
pelo colega que aqui da tribuna acompanhou a doutora Carmela, nem pela própria doutora Carmela. Eu não preciso entrar no dado econômico. Ou seja, o governo que entra, ele fala, se eu tirar a desoneração tributária de imediato, no momento de pico, ou seja, eu vou causar um caos econômico pela oneração. Isso é uma conta simples. O que ele faz? Ele vai usar um instrumento de compensação qualquer. Esse instrumento de compensação, se for inconstitucional, o instrumento de compensação de imposto de exportação, eu corro o risco de, pelo que foi defendido pelo colega, não há um critério legal para o imposto de exportação. Eu corro o risco de inviabilizar a própria existência do imposto de exportação. E eu não conheço na doutrina, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade, quer do imposto de importação ou quer do imposto de exportação, porque os dois são feitos para isso mesmo, de acordo com a política econômica daquele governo de plantão, seja o governo de qualquer matiz, ele pode restringir ou liberar, onerar ou desonerar a saída de produtos, seja de matéria-prima bruta ou seja de matéria-prima de produtos elaborados. Isso faz parte do sistema do governo, a não ser a exceção, caso ele tenha um tratado internacional de livre comércio, que aí ele se comprometeu no nível constitucional a não tributar nem entrada nem saída. Como é que está meu tempo? Quantos segundos? Acabou? Então, é por isso que eu encaminho, junto com a doutora Carmela Grunge, pela constitucionalidade. Muito obrigado, doutor Cláudio, esclarecedor. Como o Cláudio Pinho colocou, né, é lícito ao Estado criar políticas para incentivar ou desestimular determinada situação. Quando você onera a saída do óleo bruto, o que você faz? Você privilegia o refino dentro do país, ou seja, você está dentro de um contexto de favorecimento do desenvolvimento nacional. Tirando o país, tentando tirar, ou seja, uma medida buscando tirar o país da sua eterna sina, da sua eterna maldição de eterno fazendão meramente exportador de commodities. Vai tudo embora, vem aqui e leva tudo embora. Isso é uma tendência que outros países já adotam, que conhecem o papel estratégico do óleo, como Rússia e Arábia Saudita, como é citado no parecer. Então, eu voto pela constitucionalidade, segundo o parecer da doutora Carmela Grunge. Obrigado, Joicimar. Sérgio Santana. Senhor presidente, ilustres membros da mesa, colegas do plenário físico, do plenário virtual, queria primeiro saudar nosso querido Agostinho e a Daniela, que ingressaram aqui, tenho certeza que vão contribuir para os debates da casa. Eu não tenho mais muito o que falar, mas eu queria aproveitar o momento para dizer o seguinte, que esse debate foi muito bem travado na Comissão de Direito Constitucional, houve uma discussão bastante densa, Carmela pode dizer aí de cadeira, né, porque ela modificou o parecer várias vezes, né, até por conta de várias questões que foram colocadas ao longo do debate. E eu acho que não tenho a mínima dúvida da constitucionalidade, né, acho que essa discussão é uma discussão até que, de certa forma, os colegas já colocaram aqui vários argumentos ali na própria Carmela. Eu acho que a questão que se coloca é a questão do imposto propriamente dito, quer dizer, o país tem uma legislação tributária muito complexa, né, tem a questão das mudanças, e o próprio Congresso Nacional hoje está discutindo uma reforma tributária que sempre tem um grau de complexidade, porque não existe 101%, não existe 100%. E todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ter alguma vantagem numa eventual reforma tributária. Então, essa discussão do índice, do nível, da taxação, dos índices em relação aos impostos, ela é uma discussão que realmente tem que ser travada pelo Congresso Nacional, mas também pela sociedade. Então, de certa forma, a gente está discutindo essa questão. Foi muito bem travado na comissão o debate sobre a questão geopolítica do petróleo, o que ele representa, e eu acho que não tenho a mínima dúvida em pedir o voto aí para acompanhar o entendimento da Carmela, que fez um estudo aprofundado em relação a isso, e acho que o IAB vai mandar um documento bastante denso
para as instâncias competentes. Muito obrigado. Tá, muito obrigado, Sérgio. Bernardo pediu a palavra, é a última manifestação. Não é? Boa noite a todos. Tendo em vista o tempo, vou apenas, pela Comissão de Energia e Transição Energética, aderir ao voto da doutora Carmela pela constitucionalidade e associar aqui as falas do Joelson, do Sérgio Santana e do Cláudio Pinho. Muito obrigado, Bernardo, pela sua manifestação. Não, vamos votar o da Carmela primeiro, um parecer... Não, um parecer sendo aprovado, o outro está prejudicado, porque eles são conflitantes. Sem apresentar o fundamento, eu acabei de falar, eu vou votar primeiro o parecer da Carmela, e ele sendo aprovado, o outro está prejudicado, porque eles são divergentes, não tem... Não é? Então, tá, de acordo, Márcio, com essa linha, eu vou votar primeiro um parecer, porque são divergentes, estando um aprovado, é como na área criminal temos recurso da acusação da defesa, vota primeiro um recurso, e o outro fica... É que eu recebi aqui já um linkzinho falando sobre a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da indicação do do plenário 13. virtual já foi convocado a votar e já votou com 75%. Ainda não. Então, são 8 votos no plenário virtual. Eu tenho... Quantos votos são? Eu só votei agora porque eu estava aguardando essa definição, presidente. 9 votos. Peço que as pessoas do plenário virtual votem. 10 votos no plenário virtual, 7 pela constitucionalidade, 3 pela não constitucionalidade, pela inconstitucionalidade. 7 com constitucional, 3 com manifestação. Certo, acho que é isso. Estamos bastante tempo aí com 10 votos, acho que não temos mais... Pela votação. Depois para votar no plenário virtual, calma, tem que fechar a votação lá do plenário virtual. Então, indago aqui do plenário, quem vota pela constitucionalidade, que levante a mão. Temos 1, 2, 3, 4 votos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos pela constitucionalidade. E pela inconstitucionalidade, alguém contrário ao parecer da Comissão de Direito Constitucional? Ninguém se manifesta contrariamente. Então, a manifestação da soma dos plenários virtual e presencial aqui do EB é pela constitucionalidade da medida provisória, sendo acolhido o parecer da Comissão de Direito Constitucional. Márcio, eu agradeço muito a sua participação, a Dilson também, a sua esclarecedora manifestação, mas essa então foi a decisão do plenário.